Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Canal que tem como único propósito a divulgação dos nossos estudos da doutrina dos espíritos. Gostaríamos de agradecer mais uma vez as inúmeras inscrições que temos recebido dos nossos irmãos em nossos canais de comunicação. Por isso, gostaríamos de pedir também àqueles que ainda não fizeram e que assim o puderem, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, pois isso contribui muito com a melhor divulgação da mensagem espírita aqui divulgada. Hoje nós iremos apresentar o tema Como acontecem as curas, à luz do Espiritismo, que é uma apresentação em continuação dos últimos 4 vídeos que nós abordamos a temática da cura, exposição realizada no Centro Espírita Caminhando para Jesus. Portanto, as imagens que os irmãos passam a ver de agora por diante são imagens que foram gravadas no Centro Espírita Caminhando para Jesus. Bons estudos para todos e muita paz. Boa noite a todos os irmãos, serão todos bem-vindos para mais uma noite de estudos esclarecedores que a doutrina dos Espíritos nos traz e nos revela como proceder na presente existência, conhecendo as verdades que a doutrina nos traz, será mais fácil termos a convicção de que devemos seguir o rumo do amor, da paz, da fraternidade. Bem-vindo também os internautas que nos assistem sempre. E hoje teremos o nosso irmão Silvio Figueroa, trabalhador da casa, que vai nos trazer como acontecem as curas à luz do Espiritismo. Obviamente, todos que aqui chegam buscam a cura do corpo e da alma. E aqui somos instruídos para que possamos buscar esse caminho de restaurar a nossa saúde física, mental e espiritual. Mas, antes de tudo, vamos iniciar a prece, pedindo misericórdia de Deus, por aqui estamos reunidos em nome de Jesus, onde rogamos as energias benfazejas para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos usufruir desse ensinamento que nos vai ser concedido pelo nosso irmão, buscando raciocinar e ter a convicção das verdades que serão ditas para todos nós. Ao mesmo tempo, rogamos ao Pai pela paz do mundo, onde quer que haja guerras, tragédias, e esses irmãos sejam consolados, que sejam acolhidos na espiritualidade, para que possam caminhar no plano espiritual, também em caráter de evolução, já que o espírito não para de evoluir. E assim, em prece, devo a palavra para nosso irmão Silvio Figueroa, para que nos traga a sua mensagem da noite de hoje. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui na nossa casa, caminhando para Jesus. Dessa feita, para nós conversarmos sobre o tema como acontecem as curas à luz do Espiritismo. Antes, porém, pedimos permissão aos irmãos para ler algumas palavras da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, lá no item 4, onde a mensagem nos diz: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo
e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na soberana justiça, e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas palavras superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregarei o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, requeis com os vossos suores, o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Que importa? As emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Palavras de Erasto, o anjo guardião do médium, em Paris, no ano de 1863, para a nossa reflexão inicial. Muito bem. E tendo isso dito, comecemos a nossa exposição, cujo tema é como acontecem as curas à luz do Espiritismo. E, inicialmente, nós citamos as palavras de Lucas no seu Evangelho, no capítulo 6, versículo 19, onde ele registrou: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que o curava a todos. E nós buscamos, inicialmente, essa passagem de Lucas, porque há, pelo menos nessa passagem, 2 pontos fundamentais que gostaríamos de destacar. O primeiro é que era uma verdadeira multidão a buscar Jesus, a tocar Jesus. Ou seja, assim como há 2000 anos atrás, hoje, uma verdadeira multidão busca a Jesus em torno da conquista da cura. Embora ele não mais presente fisicamente, mas há uma verdadeira multidão no mundo inteiro buscando a Jesus. Porque é uma condição natural da criatura humana, da nossa humanidade, buscar a sua melhoria. Por isso buscavam a Jesus, como o buscam hoje. Pois tem notícia dos milagres, dos ditos milagres, e vamos ver que pouco ou nada de milagre havia naquilo que Jesus fazia. Pois o milagre se entende a derrogação da lei da natureza. E Jesus, como disse, não veio derrogar a lei, mas sim dar seguimento a ela. E o outro ponto fundamental nessa passagem de Lucas, que ele registra, é que de Jesus saía uma virtude. E nós, hoje, já entendemos que a virtude que saía de Jesus era uma condição tão realista, tão verdadeira, quanto a material. Há 2000 anos atrás, se nós fôssemos falar das condições em que Jesus realizava a doação, como diz o texto de Lucas, das suas virtudes, certamente não a entenderíamos. Hoje, mais esclarecido, mais bem informado,
já temos uma noção do que vem a ser a virtude que de Jesus saía. Então, nós podemos ver duas questões fundamentais que aconteciam há 2000 anos atrás e que hoje são tão presentes quanto há 2 milênios. Primeiro é que as multidões buscam a Jesus e que de Jesus saem a virtude. E o que seria essa virtude de Jesus? Se não o seu amor, se não a sua condição de vibração, a sua doação energética, a sua doação de fluidos purificados, relativos a uma condição de um ser superior, que transmitia e transmite até hoje a todos nós, através da sua condição inigualável de sentimento do amor. A busca pela cura é uma condição natural a nós. Entretanto, lamentavelmente, nós, como há 2000 anos atrás, estamos buscando essencialmente e principalmente a cura do corpo físico, que para nós representa, muitas das vezes, a condição do próprio existir. E não poderia ser diferente devido às limitações que nós temos de entendimento a respeito da realidade da vida. Entretanto, hoje, diferentemente de 2000 anos atrás, embora tenha sido ainda uma informação conhecida por alguns, hoje já é mais amplamente difundido, no caso, pela doutrina dos espíritos, que nós somos formados, além de corpo, de um perispírito e de um espírito. Então, o ser habita esse plano, compondo-se, pelo menos, de 3 coisas, como diz Kardec: corpo físico, perispírito e espírito. Por isso que muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, a busca por essa cura não é alcançada, ou pelo menos em parte dela. Porque, essencialmente, estamos buscando a cura do corpo físico, a cura do ser material. E esquecemos que nós somos formados pelo ser espiritual, que, na essência, é o corpo físico uma consequência, uma condição que veio em segundo plano e que acontece pela condição do existir em espírito. Porém, nós, embora sabedores dessa condição, buscamos essencialmente a cura do corpo físico. Por isso que muitas das vezes ela não vem. E quando vem, vem muitas das vezes de forma parcial. Portanto, a cura do corpo envolve realidades que, embora sabedores dela, pouco conhecemos ou quase nada entendemos a respeito dos seus mecanismos de funcionamento. Mesmo nós, espíritas, quando buscamos a nossa cura, estamos, na grande maioria das vezes, focando principalmente a cura do corpo físico. E, de certa forma, é natural, né? Porque, afinal de contas, é o corpo que nos mantém nesse mundo existencial. Mas, já que somos sabedores de uma realidade que transcende essa condição de consciência, deveríamos, ou precisamos, ao menos, nos preparar para essa realidade. Portanto, a condição da não realização da nossa cura vem principalmente e essencialmente porque nós não conhecemos a nós mesmos. E de uma forma e num sentido mais amplo, não só tendo notícia do que nós somos formados, a condição existencial de para onde nós iremos seguir também é esquecida. Buscamos essencialmente as respostas imediatas, a necessidade da satisfação, da manutenção enquanto seres viventes nesse plano. Com as nossas mentes cristalizadas, é exatamente isso que acontece. Nós vivemos essencialmente com os nossos pensamentos cristalizados numa faixa de onda de matéria. Mas, Silvio, o que é isso, pelo amor de Deus? Que coisa complicada. Pensamento cristalizado numa faixa de onda de matéria. Nada mais é do que os nossos valores, nossos sentimentos, a nossa consciência de ser está essencialmente materializada.
nossos valores de compreensão existenciais acontecem essencialmente para uma condição material. E quando vamos, muitas das vezes, à casa espírita, é para resolver os nossos problemas mais imediatos, sem nos darmos conta que, na realidade, tudo o que nos ocorre, que tudo o que nos envolve, inclusive as nossas doenças físicas, são verdadeiramente consequência daquele momento ou dos momentos que experimentamos como seres encarnados. E ainda mais, sem entender as realidades que Jesus tentou nos ensinar 2000 anos atrás, muitos de nós ainda acreditam a Jesus a condição de um ser simplesmente voltado para uma realidade religiosa, sem nos darmos conta dos valores primordiais de vida que Jesus nos ensinou. Muitas das vezes lidamos com ele, ou com seus valores, ou com seus ensinamentos, ou com suas ideias, ou com suas atitudes, ou as nossas próprias atitudes, como se nós estivéssemos lidando apenas com valores essencialmente religiosos, sem entendermos o fundamento, sem compreendermos a realidade existencial que Jesus tenta nos ensinar há 2000 anos atrás, o qual nós vamos tentar ver durante a noite de hoje. Por isso, é que nós não conseguimos os nossos objetivos. Porque precisamos, sim, tratar das nossas consequências, ou seja, do corpo material. Mas precisamos entender que eles são consequências e não causa. No dia que entendermos que a nossa essência interior é, na verdade, aquilo que nós precisamos tratar, daquilo que nós precisamos cuidar, começaremos a nos curar. Essa é a realidade. Então, meus irmãos, na grande maioria das vezes, estamos buscando a cura, o que é uma coisa muito natural, da condição humana física. Porém, elas não são realizadas, não são conquistadas justamente por tudo isso que nós nos referimos há pouco. E para dar continuidade à nossa reflexão, nós vamos nos referir à obra Médiuns, psicografia de João Nunes Maia, ditada pelo espírito Miramês, onde Miramês nos traz, dizendo: Jesus curou através do olhar, pelo magnetismo do seu amor, pela sua vontade, à distância, com a imposição de suas mãos. Ele nos mostrou e exemplificou como fazer. Ou seja, é Miramês, através de João Nunes Maia, nos alertando que o exemplo que Jesus nos deu não foi meramente condições físicas realizadas, ou tampouco aquilo que imaginamos que ele o fazia simplesmente pela vontade de Deus, mas sim pela sua condição própria de existir. E diz Miramês que, por isso, podemos sugerir que as condições para o êxito da cura são o fluido magnético do médium, a vontade para doar, influência dos espíritos na direção e estímulo da força humana e suas intenções, méritos e fé dos que desejam se curar. Miramês não tocou em momento nenhum a condição do corpo físico. Não se referiu a necessidade nenhuma do corpo material. Por isso, muitos homens de ciência chegam ao seu limite, sem entender e sem compreender a condição da cura que precisa realizar. Jesus, através do seu amor infinito, transmitia um fluido magnético e, como o próprio médium de Deus, e assim ele o era, como ser superior, para intercambiar conosco no nosso plano existencial. Ele não necessitava de um médium encarnado, porque ele já dispunha dessa condição. Através da sua vontade de doar, através das influências da pleiade de espíritos que o acompanhavam, espíritos superiores aguardando, como bem conta Miramês nessa mesma obra, as suas orientações para dar seguimento à vontade do Criador, na direção daqueles que assim necessitavam.
na direção daqueles que mereciam. E aí estava o mérito. Não o mérito por ser credor ou devedor. Não, não é desse mérito que estamos nos referindo. Mas da potencialidade existencial dentro da criatura, de buscar e alcançar a conquista da sua cura e, sobretudo, da sua mudança interior. Lamentavelmente, a própria história conta que, à época de Jesus, muitos daqueles que foram curados também, ao se encontrarem livres da sua mazela material, voltaram-se para os vícios e para os erros materiais. Como nós mesmos fazemos nos dias de hoje. Lá na Gênese, Kardec nos diz, no capítulo 15, no item 2, agia, pois, por si mesmo, se referindo naturalmente a Jesus, em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-los os encarnados, em certos casos, e na medida de suas forças. Curioso, é Kardec ratificando aquilo que foi dito pelo próprio Jesus, e que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 12, quando Jesus nos disse, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e os fará maiores do que estas. Lamentavelmente, a maioria de nós, embora conscientes ou informados dessas realidades, muitas das vezes estamos acreditando ou buscando a cura material. A cura física, o equilíbrio de um organismo que se limita à condição material, sem compreender, sem alcançar, sem buscar entender que, na verdade, aquele desequilíbrio orgânico, material, é consequência e não causa. Não pode uma condição que é consequência habitar nele uma causa. O que quero dizer com isso? Que se o organismo, se o corpo físico é o reflexo daquilo que está registrado no perispírito, daquilo que está registrado na consciência do espírito, não pode esse guardar qualquer coisa que não seja efeito desses dois primeiros. E nós, embora muitas das vezes sabedores disso, não temos a devida consciência de buscar a essa realidade. Mas, Silvio, a vida é muito imediata, a vida é muito objetiva. Nós, muitas das vezes, não nos lembramos disso. E a questão está justamente aí. Por estarmos cristalizados em pensamento numa faixa de onda de matéria, buscamos a resposta essencialmente em toda a matéria, acreditando que a matéria vai dar respostas a tudo, sobretudo os nossos irmãos, homens de ciência. Nós fomos buscar na obra Pão Nosso, lá no capítulo 110 dessa feita, ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, onde Emmanuel usou o título de magnetismo pessoal. Nos disse Emmanuel, na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Ou seja, esse livro foi publicado na década de 1950, portanto, há cerca de 73 anos atrás, exatos 73 anos atrás. Observem que Emmanuel se refere a uma condição que mesmo naquela época, embora já se tendo notícia, pouco se era divulgado, mas já o existia. Hoje, com o advento da internet, mais facilmente encontramos essas informações. Só que mesmo 70 anos depois que Emmanuel tenha nos dito isso, muitos de nós lidam com essa realidade como se fosse uma grande novidade. Ou seja, a condição da irradiação, a condição do magnetismo, a condição do pensar, de influência que esse tem sobre a realidade humana, ainda para nós é uma grande novidade, porque estamos habituados a pensar segundo os valores que inicialmente aprendemos, embora
todo mundo, todo o universo de informações seja a nós transmitidos, ainda vivenciamos e experimentamos as realidades como se essas fossem movidas por uma realidade que já entendemos e que já aprendemos. Não existir. Não ser causa, e sim efeito. Ou seja, tudo o que experimentamos, as nossas doenças, as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas derrotas, as nossas realizações de vida, são nada mais, nada menos frutos daquilo que vivenciamos nessa vida e em vidas passadas, naturalmente reconduzidas por tudo que estamos vivendo hoje e que nela influenciamos de forma direta. Então, não há novidade nenhuma. Já à época de Jesus, isso já foi tratado. E nós fomos buscar, se nós formos buscar mais informações, se nos aprofundarmos, vamos ver que antes do Egito há informações nesse sentido. Porém, o homem atual ainda lida com essas informações como se fosse uma grande novidade, ficando patente a intenção e a iniciativa dos que tentaram esconder a realidade existencial da criatura humana. Mas continuemos com Emmanuel. Diz Emmanuel: tal serviço de investigação, a divulgação dos poderes ocultos do homem, representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Ou seja, Emmanuel nos diz que todas as informações têm o seu valor. Todas essas orientações que estão nos trazendo, mesmo tentando nos enganar, dizendo que são novas, de nada novo tem. E isso dito nos idos de 1950, ou seja, não é nenhuma informação nova. E continua Emmanuel nos dizendo: Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. Ou seja, Emmanuel nos alertando: meus irmãos, Jesus não é uma mera figura de retórica. Tudo o que ele nos disse não se trata de simples narrativa, tampouco a instituição religiosa que muitos procuram apregoar e viver delas. É, na verdade, a sublimação, como bem diz Emmanuel, da sua condição pessoal e trazendo a própria expressão do Criador. É isso que Emmanuel nos diz nesse parágrafo. E continua: as criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões esgueirão-lhe os passos, tocados de singular admiração. Ou seja, assim como hoje, aqueles nossos irmãos tidos como fanáticos fazem e repetem as mesmas coisas daquilo que se fazia pelo menos há 2000 anos atrás. E nós, muitas das vezes, o denominamos de fanático porque não sabemos explicar e não alcançamos a realidade de Jesus. Não entendemos, ainda não aprendemos, embora alguns de nós já acreditem na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos próprios irmãos que assim o agem movidos por um impulso interior, por uma força magnética que são chamados que pouco compreendem. Daí muitos entenderem que é puro fanatismo. Entretanto, aquele que é curado pela fé, aquele que vai buscar aquilo que denominamos milagre, que é tocado pela força energética do amor. Sim, o amor. Porque foi pelo amor e para o amor que o nosso Senhor Jesus Cristo veio até nós. Quando nós nos apercebemos dessa realidade, que temos uma modesta noção da realidade que existe, e sem saber explicar, sem saber entender, nos deixamos levar. E quão sublime é essa permissão que nos concedemos em busca dessa realidade. Mas temos a necessidade de evoluir. A doutrina dos espíritos está aí.
uma verdadeira máquina de produzir livros. Um livro de 1950. Duvido que poucos tenham conhecimento dessa informação, ou pelo menos refletido a respeito desse assunto. Quase toda a gente, diz Emmanuel, buscava tocar a vestidura dele, emanavam irradiações de amor, que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima da paz que alcançava. Quantos lhe gozavam a companhia? Eu não sei se os irmãos percebem, mas é Emmanuel tentando nos dizer, meus irmãos, Jesus, quando veio, era procurado por uma multidão que buscava, através dele, a sublimação daquilo que sentiu. E talvez alguém diga, mas Silvio, ele não está mais entre nós. Nunca, repito, nunca esteve tão presente entre nós. A questão é que nós não sabemos procurar Jesus. Temos nele um guia e modelo, mas que pouco entendemos ou pouco realizamos as suas proposituras. Pouco ou quase nada praticamos os seus exemplos. Apenas tendo em Jesus uma mera retórica de um homem religioso, cultivado e direcionado para as religiões. Quando, na realidade, Jesus não criou nenhuma religião. Mas Silvio está lá, você mesmo já disse, que ele disse a Pedro que Pedro seria a pedra angular da sua igreja. Mas nós queremos dizer com isso que Jesus não criou nenhuma igreja, nenhuma religião, porque ele era a própria religião. Nós é que confundimos alhos com bugalhos. Nós confundimos efeito com causa. E, de certa forma, queremos institucionalizar os exemplos de Jesus como se nós estivéssemos em tal condição, pregando num tabuleiro o nome de qualquer instituição e imaginando ser isso o suficiente. Congregando muitas pessoas, achando que para isso se basta, porque o próprio Cristo disse, onde um ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Só que muitos de nós esquecem dessa sintonia, dessa busca. Não porque eu faço campanha do quilo, porque eu distribuo sopa. Meu irmão, se você não vibrar na sintonia de Jesus, você pode fazer 500.000 campanha do quilo, 200.000 sopas, milhões de pães. Se você não doar, como Paulo disse, se eu não tiver amor em minhas palavras, eu nada serei. Paulo, o apóstolo, nos diz isso de forma muito clara e esclarece que nas nossas conquistas, nas nossas realizações, se precisamos atender e se queremos alcançar, há de vibrarmos, há de existenciarmos na condição sublime do amor. E continua Emmanuel, se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável. Aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido. Mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus, se intentas atrair. Ou seja, é Emmanuel nos dizendo subliminarmente, se você deseja pôr em ação a lei de atração, vibre na sintonia do amor. Porque é a sintonia do amor que vai lhe trazer a condição de atrair o amor. Porque se você não vibrar no amor, você pode realizar o ato que você realizar. Você vai conseguir atrair apenas e só apenas aquilo que você vibra. Aquilo que você tem dentro de si. E continua Emmanuel. É imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Assim como nós, seres físicos, somos consequência de uma realidade espiritual, Emmanuel tenta nos dizer, se queres alcançar a sublimação das tuas realizações na terra, fazes da terra uma consequência. Porque o propósito, o princípio, o início, está no mundo espiritual. Ou seja, santificar-se pela influência do céu.
Leon Denis, no ano de 1923, exatos 100 anos atrás, ok? Na obra O Espiritismo e as Forças Radiantes. Os irmãos todos conhecem, já ouviram falar em Leon Denis, contemporâneo de Kardec. Depois do desencarne de Kardec, foi a principal figura que divulgou, que ampliou, que dirigiu o movimento espírita. O principal responsável, depois de Kardec, sobre a divulgação do movimento espírita. Mas, devido ao tempo, nós não temos condição de aprofundarmos muito em Leon Denis. E apenas uma pequena frase dessa obra que sugerimos que nós leiamos. E acredito até que poucos conheçam essa obra. Sabe por quê? Porque a indústria do livro está preocupada em vender livros. E muitos de nós estão atrás de comprar novos livros. Busquemos as obras iniciais complementares de Kardec. Vamos encontrar grandes verdades. Mas nos disse Leon Denis, a natureza vibra do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Ou seja, em outras palavras, Leon Denis está simplesmente dizendo que tudo vibra. Desde da menor realidade até a maior. Quando foi que nós ouvimos tal informação? Acho que não, né? Mas está lá, no livro de 100 anos atrás. Mas, Silvio, isso é coisa de 100 anos atrás. Será? Vejamos. O estudo da teoria das cordas foi iniciado na década de 1960. Ou seja, há cerca de 63 anos atrás, não é isso? A teoria das cordas é nada mais, nada menos do que existe mais atual em termos de informação científica da nossa humanidade. Vocês sabiam disso? Pois pesquisem, se interem a respeito disso que nós estamos dizendo. E o que diz a teoria das cordas? Essa teoria propõe unificar toda a física e unir a teoria da relatividade e a teoria quântica numa única estrutura matemática. É isso que propõe a teoria das cordas. É um modelo físico que tem como objetivo a unificação das forças fundamentais da natureza. De modo simplista, essa teoria afirma que todos os tipos de alterações existentes são resultado de oscilações de minúsculas cordas unidimensionais. Dá para entender o que é que quer dizer a teoria das cordas? É mais ou menos, trocando por miúdo, o que Leon Denis disse há 100 anos atrás. Tudo vibra. Tudo no universo vibra. É isso que diz a teoria das cordas. E ainda é uma teoria, porque o homem de ciência simplesmente ainda não conseguiu comprovar essa realidade, ainda está pesquisando. Superando Einstein, Newton e todos os grandes cientistas. Mas existe essa informação por parte da ciência, e é interessante que nós que queremos estudar e entender Espiritismo, para podermos, por exemplo, aceitar Leon Denis, possa estudá-lo. E pasmem, essa não é uma informação de 100 anos atrás. As escolas de mistérios, posso lhes assegurar, mistério no passado era tido como aquilo que é oculto, e aquilo que é oculto era tido por aquilo que não poderia ser divulgado. Não de nada de misterioso, nada de escondido, não. Mas de coisas de privilégio para alguns sábios que tinham a condição de estudar. Já admitiam e admitem essa realidade, que tudo no universo vibra. Eu não sei se os irmãos começam a perceber, mas as percepções que nós temos das emanações energéticas dos fluidos, das realidades existenciais, nos acontecem principalmente e essencialmente através de vibrações, de sensações que nos toca a nossa realidade do ser e que nos vibra. E está aí o homem de ciência buscando entender algo que os espíritos já nos disseram e nos ensinam há muito tempo.
Em 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec nos trouxe a informação da existência de um fluido universal, lá na questão de número 27. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Não sei se perceberam, mas a teoria das cordas anda em busca do elemento primordial, do elemento primeiro, daquilo que vibra. E tudo vibra no universo, como já nos disse Leon Denis. E de acordo com a sua condição vibratória, e é isso que nos diz também, quem estuda a teoria das cordas vai encontrar isso. Segundo a sua condição vibratória, desse ou do qual elemento, vai se manifestar daquela situação ou de outra. E está lá, há 166 anos atrás, a doutrina dos espíritos já nos falando do elemento primordial. E agora o homem de ciência começa a engatear, começa a querer aceitar, embora não aceite a realidade trazida pela doutrina dos espíritos. Percebem quando Kardec nos disse que a doutrina dos espíritos caminha de par a par com a ciência? Não foi à toa. Essa é uma realidade que nós não conseguimos fugir, que pouco conseguimos explanar em menos de uma hora, lamentavelmente. Mas trazemos as informações e as referências bibliográficas para quem quiser e desejar conhecer um pouco mais e procurar. Lá, na questão 33 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz a seguinte anotação. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer. A água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Não sei se vocês conseguem entender, mas para mim está muito claro. É Kardec nos esclarecendo que esse princípio, ou fluido universal, explica o porquê das expressões das diversas realidades de matéria. Por exemplo, a água que ele utiliza como exemplo. Continua Kardec. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio e que a mais deletéria, assim, a água que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio, transformando análoga. Se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Tem muito o que entender nessa nota que Kardec nos diz. Há muito o que se aprender, sobretudo da manifestação da água, que de acordo com sua quantidade, dos seus componentes, que é de hidrogênio e de oxigênio, pode se comportar dessa ou daquela maneira. Mas o que nós queremos mais chamar a atenção aqui é que Kardec nos diz, evidentemente, que esse fluido sofre a influência do quê? Da vontade. Eu não sei se os irmãos percebem, mas é o codificador nos dizendo, por informação obtida da espiritualidade, que o elemento primordial da vida sofre a influência de quê? Dos nossos pensamentos, estimulados pela nossa vontade. Ou seja, nós temos a condição, como o próprio Cristo já disse, e já nos referimos inicialmente a respeito disso, sobre as realizações que podemos fazer em nossas vidas. Mas se isso é novidade, não. O Livro dos Espíritos tem 166 anos. E acreditem, essa informação já existia na Terra. Privilégio de algumas escolas. Transmitida de uma forma misteriosa. Como próprio é a figura humana, aquele ser misterioso, que de tudo quer tirar proveito
que de tudo quer se aproveitar, de tudo quer ser diferente. Só que vem Jesus, em sua simplicidade, acompanhado pelos Espíritos, tornar fácil esse entendimento. E nós, o que nós fazemos com essas informações todas? Usamos como peso de papel, porque é isso que a grande maioria dos livros serve para nós, das nossas estantes. Mas Jesus é tão bom, Deus é tão amoroso, que nos manda, mais uma vez, todas essas informações. E dessa feita, tudo isso de graça. Ninguém vai precisar comprar um livro sequer. Nenhum desses 300 que a gente tem citado aqui. Há mais livros na internet, de graça, do que posso apostar. Nenhum de nós vai ler durante toda a nossa existência presente. E o que nós estamos fazendo? Estamos buscando essas realidades? Estamos imaginando ou dando ouvidos apenas aos espiritualistas de plantão, que vendem uma ideia que existe há milênios, e não duvidem disso, existe há milênios, esclarecida e ampliada pelo nosso Senhor Jesus Cristo através do Espiritismo, e nós nos relegamos a segundo plano. Porque dá trabalho ler. E dá trabalho ler. Porque evoluir dá trabalho. Lamentavelmente, são 8:55, não daríamos para continuar. Teríamos muito ainda para falar, mas acho que, num contexto geral, deu para perceber que a nossa cura não é a física quântica que está dizendo isso, não, meu irmão. Não é nenhuma seita, não é nenhuma condição de religiosidade especial. Não. É Jesus que falou com a retórica que poderia falar a nós há 2000 anos atrás, mas que ampliou e exemplificou e explicou através da doutrina dos Espíritos, para nós entendermos que nós somos senhores das nossas próprias vidas, que nós somos capazes de realizar a nossa própria cura, desde que saibamos buscar o caminho e a realidade existencial propositada no fim da evolução, na busca da divindade, porque esse é o nosso caminho. Queiramos ou não, aceitemos ou não, alcancemos ou não, é isso que nós estamos fadados à luz. Quanto tempo vai depender da consciência e da busca interior de cada um. Muita paz e obrigado pela atenção. Passamos a palavra ao irmão Luiz, que está à frente dos trabalhos para dar os mesmos por finalizados. Obrigado, Silvio, pela bela explanação. E todos nós que precisamos de cura, deveremos, antes de tudo, buscar Jesus, que Ele é o médico das almas. Através dele é que nós curamos. E a nossa fé. É preciso que tenhamos essa consciência de que não adianta o esforço de outros se o paciente não tem fé e não procura se resignar, se modificar, mudar seu campo vibratório para que haja a interferência da espiritualidade com esses fluidos medicamentosos. Então, tem que haver esforço pessoal e não esperar que tudo venha do alto. E aqui vamos reiterar o aviso que o nosso irmão Silvio fez. Amanhã, primeira aula do curso de passe, às 19h30. Os que estão em tratamento, é importante conhecerem o porquê e não simplesmente chegarem, serem assistidos e nem saberem como é que funciona. É um aprendizado que vai surtir efeito para todos. E assim eu peço ao nosso irmão Silvio para fazer a prece de encerramento. Antes da prece final, gostaríamos apenas de lembrar, e esquecendo, que aos irmãos que desejarem ouvir essa palestra dentro de mais alguns dias, encontrarão no canal do YouTube Encontrando o Espiritismo. É só digitar Encontrando o Espiritismo com Silvio Figueroa, que vocês terão acesso a essas apresentações que estamos fazendo aqui e as demais anteriores que fizemos ao longo da nossa participação aqui no centro. Oremos. Graças te damos, Senhor Jesus,
por mais essa feliz oportunidade que nos foi oferecida na noite de hoje. Graças te damos, Mestre Divino, pela certeza que tu nos proporciona, que tu nos envia, através dos teus mensageiros de amor que nos inspira, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos sustenta nas nossas vidas. Ajuda-nos, amigo maior, a alcançarmos o aprendizado e as informações que tanto necessitamos realizar, para que um dia possamos servir de verdadeiros instrumentos do teu amor, como instrumentos da tua paz, seguindo no caminho de evolução que o Pai guarda para todos nós. E assim, mestre amado, mais uma vez te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento, para em teu nome finalizarmos os nossos trabalhos na primeira parte da noite de hoje. Muita paz para todos. Bom, meus irmãos, encerrada a primeira fase dos trabalhos, mantenham-se harmonizados para serem beneficiados com o passe. Muita paz.